Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje eu vou falar sobre a charge do fardo do homem branco. Bora pra aula? Antes de começar o nosso vídeo, você já sabe, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Tem vídeo novo toda quinta-feira, às 7 horas da noite. Aqui no canal a gente tem playlists de história geral, história do Brasil, de América Latina, playlists para vestibulares. Então tem todo um conteúdo de história bem bacana para que você possa estudar para uma prova, para um vestibular, enfim. Essa playlist aqui que a gente está falando hoje é a playlist História por meio de imagens. Tem outros vídeos aqui dessa playlist que você pode conferir depois que você acabar esse vídeo, onde eu faço análise de imagens, de pinturas, principalmente pinturas históricas, e faço essa contextualização histórica dessas imagens. Então, para quem vai prestar vestibular, essa é uma playlist que ajuda muito na hora de estudar. E para continuar nossos estudos, então, hoje eu trouxe uma imagem que, na verdade, é uma charge publicada numa revista, no final do século XIX, que ilustra um poema do final do século XIX também, que está totalmente relacionado ao contexto do imperialismo. Então vamos lá, aqui no canal a gente já tem um vídeo sobre o imperialismo, vocês podem checar aqui na playlist de História Geral. Também temos um vídeo sobre o imperialismo, que na verdade fala sobre o Tintim e o imperialismo, que é um vídeo da playlist para jovens professores de história. E agora esse vídeo aqui. Então você está repleto aí de conteúdo sobre o imperialismo para estudar. Mas para relembrar um pouco aqui vocês, e para a gente não ficar sem contextualizar a imagem, tá? O imperialismo, ele é um processo do final do século XIX, onde nós temos aí a segunda revolução industrial, e com essa segunda revolução industrial o desenvolvimento do capitalismo monopolista financeiro, que vai demandar então a busca de mercado consumidor e matéria-prima em lugares fora da Europa, principalmente no continente africano e no continente asiático. A ideia era buscar por matéria-prima para produzir nas indústrias europeias e também revender esses produtos nesses locais. E com isso, utilizar aquele mercado consumidor ali que não tinha indústria desenvolvida como na Europa, para vender estes produtos, certo? Isso era feito por meio da exploração de colônias, por meio da exploração também da mão de obra, existiam também áreas de influência, enfim, tudo isso eu expliquei lá no vídeo sobre o imperialismo, mas é bom a gente lembrar aqui para entender um pouco essa charge de hoje, tá? Outra questão importante dentro do imperialismo é que para que ele pudesse ser justificado, então, para que esses países, essas potências industrializadas europeias chegassem até o continente africano e asiático nessa exploração, foi necessário não só essa justificativa econômica, mas também uma justificativa ideológica. E aqui entra o ponto importante do nosso vídeo, tá? Porque essa justificativa ideológica, ela vem desenvolvendo ideias para convencer tanto a população europeia quanto a população de outros continentes de que os europeus, os homens brancos europeus, seriam superiores, tanto economicamente como intelectualmente, a quem não fosse um branco europeu. Então, aos africanos, os asiáticos, os latino-americanos, enfim. Por quê, Esse desenvolvimento econômico da Europa, essa revolução industrial, essas novas tecnologias, tudo isso seria um sinal desse grande desenvolvimento intelectual dos europeus. Caberia, então, aos europeus irem até esses continentes e levarem com eles essas tecnologias, levarem com eles também toda a ideia de civilização. O que está embutido nessa ideia de civilização? A cultura europeia, a língua, o modo de se pensar, a filosofia, a história, a nacionalidade, enfim, tudo isso muito forte. Vamos lembrar também que o contexto de imperialismo é um contexto de disputas econômicas também entre essas potências europeias. Por isso, essa justificativa ideológica seria cada vez mais importante. Lembrando
também, mais uma vez, que nós temos, além dessa ideologia, né, as pseudociências daquele contexto que afirmavam essa superioridade, essa suposta superioridade europeia, como, por exemplo, a eugenia, o racismo científico e o chamado darwinismo social. Nesse contexto, nós temos dois países aí que são destaque nessa corrida imperialista, a Inglaterra e a França, e principalmente a Inglaterra, que vai ter muitas colônias na África, vai focar então no desenvolvimento dessa ideologia do imperialismo. Foi nesse contexto que um poeta britânico chamado Rudyard Kipling vai fazer um poema, esse é o foco do nosso vídeo aqui, tá? Que é um poema a respeito do fardo do homem branco. Então é esse peso que o homem branco carrega de levar a civilização ao continente africano, ao continente asiático. Os povos originários desses lugares seriam inferiores, tanto em tecnologia quanto em cultura, língua, costumes, e caberia aos europeus, aos homens, principalmente brancos europeus, levar essa civilização. Por isso, esse fardo que o homem branco carregaria nas costas, né, de levar essa civilização a esses outros povos. O Rudyard Kipling ficou conhecido, então, por criar poemas, fazer toda uma literatura favorável ao imperialismo. E é nesse contexto que ele cria, então, esse poema de 1899. Então, a gente está falando aí da virada do século XIX para o início do XX. É importante ressaltar aqui que o Rudyard Kipling não era qualquer um, tá, gente? Ele fazia parte de uma elite inglesa. Os seus pais, eles já faziam parte da colonização na Índia, tá? Então ele sempre ficou bastante impressionado com as histórias que ele ouvia e com toda aquela situação que ele vivia durante esse período de colonização britânica na Índia, e por isso nós não podemos separar, né, vamos dizer assim, o autor da obra. A gente tem que pensar nessa influência dele quando a gente pensa nesse poema. Como o nosso foco aqui do vídeo não é o poema em si, mas a imagem, não vou analisar demais esse poema aqui com vocês. Eu vou colocar ele aqui na tela, depois eu deixo aqui links na descrição que vocês podem olhar à vontade. Enquanto eu deixo aqui na tela, eu vou explicar para vocês que é o seguinte: o Rudyard Kipling, ele traz esse poema e os seus escritos de uma forma muito enfática a respeito do imperialismo. Nesse poema do Fardo do Homem Branco, basicamente o Kipling está justificando o imperialismo, não só pela busca de exploração de recursos naturais, como eu já falei aqui, mas também como uma necessidade de levar essa civilização para esses lugares mais atrasados, entre aspas. Então, a língua europeia, a religião cristã, as técnicas, a educação, a medicina, enfim, até mesmo noções de higiene, tudo isso devia ser levado para esses supostos selvagens, entre aspas, ou seja, todo mundo que não era branco, né? Então esse fardo, essa missão difícil do homem branco de levar a civilização para essas pessoas, que ele inclusive vai colocar aí no poema como metade crianças, metade demônios. Mas vamos então à nossa imagem a ser analisada, tá? Essa charge que eu vou trazer agora para vocês, ela foi publicada quase que ao mesmo tempo da publicação do Fardo do Homem Branco na revista Judge, em 1899. Essa é uma revista conhecida por ser uma revista ilustrada, né, daquele contexto. Então nós vemos aí na imagem, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, nós temos aí duas figuras, eu já vou explicar bonitinho cada um quem são, né, que estão carregando pessoas nas costas em um cesto, estão atravessando esse monte de pedras. Nessas pedras nós temos coisas escritas ali, tá? Já vou explicar. Estão carregando essas pessoas até um monte, e lá no topo do monte nós vemos ali uma imagem que representa a civilização. Nessa imagem nós temos então dois representantes das nações imperialistas daquele contexto. O primeiro aí é representado pelo britânico John Bull e o outro representado pelo Tio Sam, famoso símbolo ali norte-americano desse país, né? Então, esses dois representantes, essas duas nações, eles estão escalando esse caminho muito difícil, vocês estão percebendo aí, cheio de pedras. E nessas pedras nós temos aí escrito tudo aquilo que simboliza o que seria aspectos não brancos, ou vamos dizer assim, problemas dos não brancos, né? Então nós temos aí ignorância, vício, barbarismo, superstição,
brutalidade, canibalismo. Então nós temos aí inclusive estereótipos desses povos não brancos e, por exemplo, superstição. Por que não seria uma religião? Uma superstição porque não é a religião branca, né? Então são essas palavras aí que estão escritas nas rochas. Essas duas figuras do Tio Sam e do John Bull, né, que são heróicas nessa imagem, estão carregando nas costas deles representantes de várias nações. Então nós temos aí até escrito na roupa, né, na camiseta deles, como Cuba, por exemplo, Filipinas, Índia, a China e o Império Zulu. Percebam que essas pessoas também são desenhadas de uma forma bem estereotipada, caricata. Nós temos aí o blackface até, né? Então os olhos, as bocas, às vezes muito exagerados, né? Representando essas pessoas que não seriam evoluídas, né? Essas nações estão parecendo bem contentes, né? De levar essas pessoas para um caminho da civilização que está ali no topo, né? Que brilha ali toda em dourado logo à frente. Então esse caminho de pedras, de vícios, de ignorância para levar essas pessoas então à civilização. Então essa imagem ela faz um diálogo muito forte com o poema do Kipling. Vale ressaltar para vocês que não foi só na escrita, isso não ficou só na escrita do poema, mas na prática diversos missionários católicos, protestantes foram até a África, a Ásia para fazer essa conversão forçada. Houve a exploração, houve genocídio também, né? Eu falei sobre isso no meu vídeo do imperialismo, enfim. Houve toda essa destruição, essa tentativa de destruição da cultura, dos costumes e da língua desses povos durante esse contexto do imperialismo, tudo isso sendo justificado com base nessa ideologia. Então essa charge, ela ilustra bastante aquilo que o poema quer defender, a ideia do imperialismo como necessária, e ela é bem interessante para pensar esses conceitos de raça, de civilização, nesse contexto do final do século XIX. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário, compartilha ele com os seus colegas e até a próxima aula.